E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Eureka aqui no YouTube. O vídeo de hoje se chama Sintomas de Ansiedade Físicos e Psicológicos. Conheça os principais e aprenda a controlar. Nesse vídeo, a gente vai responder algumas perguntas muito importantes sobre ansiedade, como o que é ansiedade, quais são as causas de ansiedade, quais são os principais sintomas de ansiedade na mente e quais são os principais sintomas de ansiedade no corpo também. Como bônus, você também vai entender qual é a diferença entre crise de ansiedade e síndrome do pânico. No fim, a gente também vai dar 4 técnicas para você controlar a ansiedade. Vamos começar com a primeira pergunta. O que é ansiedade? Dito de uma forma simples, a ansiedade é uma emoção natural que tem a função de avisar você sobre um perigo do futuro. Em níveis saudáveis, a ansiedade pode ser muito útil. Por exemplo, conforme a data de uma prova que você tem vai se aproximando e você não vai estudando, a sua ansiedade aumenta. E o motivo que faz a sua ansiedade aumentar, o fato de você não estar se preparando para a prova, é um bom motivo para a ansiedade aparecer. Afinal, se você escuta a mensagem da ansiedade, você se prepara para a prova e vai bem na prova. No entanto, muitas pessoas sentem a ansiedade passar do nível natural e chegar no nível tóxico. Esse nível tóxico acontece quando a sua ansiedade está alta o tempo todo e quando a sua ansiedade não é transformada em uma atitude prática para resolver um problema prático. Assim, a ansiedade acaba se tornando um movimento de angústia constante e ruminação constante de pensamentos. Em outras palavras, enquanto a ansiedade natural é um sofrimento com uma função, a ansiedade tóxica é um sofrimento sem nenhuma função. Agora vamos falar sobre as causas da ansiedade. Como a ansiedade é uma emoção natural que todo ser humano é capaz de sentir, a primeira causa para você sentir ansiedade é o simples fato de você ser um ser humano. Agora, quando a gente começa a falar sobre ansiedade tóxica, existem alguns fatores, tanto genéticos quanto da sua criação, que aumentam ou diminuem a chance de você desenvolver um transtorno de ansiedade. Alguns dos fatores genéticos são você ter pessoas com transtornos de ansiedade na sua família, especialmente na sua família direta, mãe e pai. 2. Se na sua família existe um histórico de doenças crônicas como diabetes ou hipertensão, que aumentam a chance de ansiedade. E 3. Se você tem alguma intolerância alimentar grave, como intolerância à lactose ou doença celíaca, que curiosamente também aumenta a chance de transtornos de ansiedade. Agora vamos entrar nas causas da ansiedade que tem a ver com a sua criação. Primeiro, se você sofreu algum tipo de negligência ou abandono durante a infância. Negligência é quando um dos pais da criança não percebe necessidades básicas da criança, como carinho, alimentação, sono, cuidado. Abandono é quando a criança não consegue ter a confiança na presença dos pais. Ou seja, como seus pais eram emocionalmente instáveis, você nunca tinha a segurança de ter certeza de que eles estariam ali quando você precisasse. E um segundo fator importante na sua criação também são as experiências com colegas da sua mesma idade na escola. Se você foi uma criança que conseguiu fazer amigos e se integrar na sua turma, existe uma chance menor de você desenvolver transtornos de ansiedade. No entanto, se você sempre teve dificuldade de socializar, fazer amigos e criar conexões com pessoas da sua mesma idade, a chance de desenvolver ansiedade aumenta. Agora, na terceira parte do vídeo, eu quero falar rapidamente sobre 6 sintomas de ansiedade, 3 sintomas de ansiedade psicológicos e 3 sintomas de ansiedade físicos. O primeiro sintoma psicológico da ansiedade é a preocupação constante. Uma pessoa com ansiedade natural se preocupa muito perto de situações que exigem essa preocupação. Uma pessoa com ansiedade se preocupa muito o tempo todo, como se a mente dela estivesse buscando constantemente um motivo para ficar preocupada. E essa preocupação constante pode justamente criar o próximo sintoma de ansiedade da lista. O segundo sintoma de ansiedade psicológica é a falta de concentração. Como a pessoa ansiosa está sempre se teletransportando para o futuro ou para o passado, ela tem uma dificuldade enorme de cumprir uma tarefa difícil aqui e agora. Assim, a concentração dela pode ficar muito afetada quando ela tem picos de ansiedade. E o terceiro sintoma de ansiedade psicológico é a desorientação
desorganização. Como a pessoa ansiosa está sempre preocupada com muitas coisas e tem muitos pensamentos passando na cabeça ao mesmo tempo, ela também tem dificuldade de organizar numa sequência lógica soluções para os problemas práticos dela. A pessoa ansiosa gasta muita energia se preocupando e muitas vezes pouquíssima energia se organizando para resolver o que preocupa ela. E essa tendência acaba deixando muitas vezes os sintomas de ansiedade ainda piores. Agora vamos para 3 sintomas físicos de ansiedade. O primeiro sintoma físico de ansiedade é a respiração ofegante. Durante um momento de mais ansiedade, é normal que a sua respiração acelere e que a sua respiração fique mais superficial. Em vez de perceber um movimento maior na barriga, você começa a perceber um movimento maior no peito. O problema é que essa respiração encurtada muitas vezes cria um ciclo vicioso no corpo que deixa ele ainda mais acelerado. O segundo sintoma clássico de ansiedade física é o coração acelerado. Como uma forma de preparar o seu corpo para o perigo, o seu coração acelera e tenta bombear sangue para as extremidades, para os músculos. Isso pode fazer com que os seus músculos fiquem mais contraídos e também pode causar vermelhidão no seu rosto. E o terceiro tipo de sintomas físicos da ansiedade são sintomas gastrointestinais. É muito comum que pessoas ansiosas sintam náusea, enjoo, diarreia ou constipação. Isso acontece porque o disparo constante de hormônios e neurotransmissores relacionados à ansiedade bagunça o sistema digestivo como um todo. Isso acontece porque o corpo entende que no momento de perigo é melhor abrir mão da digestão e bagunçar o sistema digestivo para poder bombear sangue para os músculos numa tentativa de luta ou fuga. Agora, a quarta pergunta do nosso vídeo é: qual é a diferença entre crise de ansiedade e síndrome do pânico? A principal diferença é que a crise de ansiedade é um episódio e a síndrome do pânico é um transtorno. Para que você receba o diagnóstico do transtorno que é a síndrome do pânico, você precisa ter crises de ansiedade. No entanto, ter crises de ansiedade não significa que você tem síndrome do pânico. É como se fosse a diferença entre estar tossindo e estar gripado. Estar tossindo é um sintoma de estar gripado, mas nem sempre todas as pessoas que estão tossindo estão gripadas. Uma pessoa que tem síndrome do pânico é uma pessoa que tem crises de ansiedade, mas também tem outros sintomas para que o médico diga que ela tem síndrome do pânico. Além de ter crises de ansiedade, essa pessoa precisa estar sentindo medo de ter outras crises de ansiedade e precisa estar evitando lugares que disparam crises de ansiedade nela. Quando esse quadro se monta e a pessoa começa a ficar cada vez mais isolada por causa do medo de ter crises de ansiedade, aí sim ela recebe o diagnóstico de síndrome do pânico. Agora, na quinta parte do vídeo eu quero falar sobre diagnóstico de ansiedade. A principal ideia que você tem que entender sobre diagnóstico de ansiedade é essa: os únicos profissionais que podem dar um diagnóstico oficial para você são médicos ou psicólogos. Você pode ler sobre os sintomas de ansiedade na internet, você pode se informar sobre os transtornos de ansiedade, mas um diagnóstico só pode ser dado por um profissional. Por isso, a nossa recomendação é que, se você está pensando em começar um tratamento por causa de uma suspeita de transtorno de ansiedade, a sua primeira atitude deve ser buscar um profissional médico e um profissional psicólogo. Eles são os profissionais treinados para fazer esse diagnóstico e para recomendar o melhor tratamento para o seu caso. Agora, para finalizar, eu quero passar rapidinho 4 técnicas para controlar a ansiedade. Essas técnicas são super básicas, eu sei que muitos de vocês já conhecem essas técnicas, mas vale a pena sempre revisar e pegar um resumo. A primeira dessas técnicas é a respiração diafragmática. Para fazer a respiração diafragmática, basta que você se sente num lugar confortável e respire no ritmo 4, 2, 6. Respirar nesse ritmo significa que você inspira o ar contando até 4, segura o ar dentro de você contando até 2 e solta o ar pela boca contando até 6, bem devagar. Conforme você repete esse ciclo várias vezes, o seu corpo vai naturalmente se acalmando. A segunda técnica é a técnica do relaxamento guiado. Essa é uma técnica ótima para pessoas ansiosas que têm dificuldade de dormir. Para fazer essa técnica, basta digitar no YouTube relaxamento guiado e você vai encontrar vários vídeos para escutar antes de dormir. O que a gente mais recomenda é você escutar o relaxamento guiado da Eureka, que eu deixei
aqui no link da descrição. Esse exercício é mágico, muitas pessoas não conseguem nem chegar no final do áudio porque dormiram antes. A terceira técnica é a técnica da ancoragem. Ancoragem significa você sair de um turbilhão de pensamentos jogando uma âncora aqui e agora no momento presente. Para fazer esse exercício, você olha em volta de você e procura por objetos da sala. Assim que você enxergar qualquer objeto, como uma cadeira, um sofá, você começa a falar a cor e o formato daquele objeto. Por exemplo, você olha para o sofá e diz: o sofá é cinza, ele é grande e ele é arredondado. Depois você olha para o próximo objeto, um quadro, e diz: o quadro é marrom, ele é quadrado e ele é alto. Assim você vai passando por todos os objetos da sala e isso traz você para o momento presente e desembaraça os seus pensamentos também. E a quarta técnica é a respiração consciente. Respiração consciente é uma técnica de mindfulness que serve também para deixar você mais presente e menos emaranhado em pensamentos. Essa técnica simplesmente consiste em você observar as sensações físicas da sua respiração. Como se você estivesse respirando pela primeira vez, você começa a observar como seus ombros sobem e descem durante a inspiração e a expiração, como a sua barriga expande e contrai quando o ar entra e sai. Esse foco nas sensações físicas e concretas ajuda muito a parar de se preocupar e ter um foco único no aqui e agora. E por fim, eu queria falar sobre a terapia para ansiedade aqui da Eureka. A Eureka é a maior clínica de terapia online do Brasil e a gente já tratou centenas de pessoas com problemas de ansiedade. A nossa filosofia é que as pessoas que têm problemas de ansiedade precisam ser ensinadas habilidades para lidar com a ansiedade no dia a dia. Muito mais do que entender a causa da ansiedade na infância ou no seu passado, a gente acredita que você precisa de armas hoje para vencer a ansiedade no presente, nos problemas que estão acontecendo agora. Essas 4 técnicas que eu acabei de passar, por exemplo, são só algumas das dezenas de estratégias que a gente ensina todos os dias para os nossos pacientes. Por isso, se você quiser fazer a sua primeira conversa na terapia da Eureka, é só dar uma olhada no link que eu deixei na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você muito, e se você gostou e quer que a gente continue fazendo esses vídeos, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, no botãozinho vermelho de se inscrever, tá? Um beijão e até a próxima!